Seja bem-vindo ao Documento Jovem Pan. Hoje o assunto é sobre o maior país do mundo, a Rússia. Você terá uma visão privilegiada de dentro das mais diferentes regiões do país durante este período de guerra. E ainda um panorama histórico dos acontecimentos que levaram a Rússia a seu patamar de potência. O ponto de vista geopolítico e as motivações militares para a invasão na Ucrânia. Rossiya Sviashenaya Nasha Держава. Rússia, nossa sagrada potência. O primeiro verso do hino russo já nos mostra a grandiosidade exaltada pelo próprio povo em relação ao seu país. A Jovem Pan News estará hoje em diversas cidades do maior país do mundo, mostrando os monumentos históricos, o dia a dia dos russos e o contraditório papel que ocupa no mundo esta nação. O documento Jovem Pan vai mostrar a atual configuração do campo de batalha e do arsenal russo. Você acompanha agora, na reportagem de Luca Bassani, quais os reais motivos do presidente Putin com a guerra na Ucrânia. Em um mundo de novas alianças políticas e militares e onde uma guerra na Europa faz com que o realinhamento global aconteça de forma mais rápida, muitas sanções foram aplicadas na Rússia, não só do aspecto financeiro, mas também em toda a sua logística, seja de viagens através do continente europeu, seja também no transporte de mercadorias. Exatamente por isso que nós, da Jovem Pan News, não conseguiríamos chegar na Rússia diretamente através das vias aéreas saindo do centro da Europa. E essa parada aqui em Tallinn, na Estônia, é uma parada estratégica em uma das poucas rotas que ainda estão abertas para o país mais extenso que nós temos no mundo. Agora, essa ex-república soviética, totalmente alinhada à União Europeia, também que faz parte da OTAN, oferece uma das poucas rotas de ônibus até São Petersburgo, uma das principais cidades da Rússia, que é onde nós iremos amanhã e começaremos essa jornada para mostrar como se encontra o país em meio de 15 meses de guerra, fortes sanções econômicas e, obviamente, o aumento de todas as tensões entre a Rússia e o Ocidente. Durante os mais de 15 meses de guerra, o trabalho da imprensa internacional dentro da Rússia sofreu grandes mudanças. Muitos colegas de profissão abandonaram seus postos em São Petersburgo e Moscou. O Brasil, seja no governo Bolsonaro, seja no governo Lula, optou pela política da neutralidade e, apesar de frases infelizes ditas pelos nossos chefes de Estado, os brasileiros e o Brasil ainda são considerados amigos do povo russo. Apesar disso, nossa equipe manteve a discrição. Afinal, em tempos de guerra, cautela é fundamental. A posição de potência regional e global foi algo herdado pelo povo russo geração após geração, apesar das drásticas mudanças de regime político durante os últimos 100 anos. Para que a gente possa compreender o porquê da Rússia ter invadido a Ucrânia, porque essa guerra ter acontecido nesse momento, a gente tem que entender a vocação de império que a Rússia tem em seu DNA. Desde a formação do Império Russo há muitos séculos, principalmente com a fundação aqui da cidade de São Petersburgo em 1703 pelo grande czar Pedro o Grande, Pedro I, que estabeleceu a Rússia como uma grande potência europeia e faria com que nos anos seguintes o país ampliasse o seu território e, obviamente, viesse a guerrear com tantas outras potências europeias, buscando o seu lugar de destaque, algo que foi conquistado também depois, mais tarde, pelos seus sucessores. A ampliação das fronteiras nacionais por meio de conquistas territoriais fez parte da história russa, como nos explica o professor de história Ângelo Segrilo. A Rússia, como quase todo grande país, né, de grandes proporções no mundo, Estados Unidos, China,
elas têm interesses que não se limitam apenas à sua política interna, né? Até pelo seu tamanho, elas têm que negociar com outros países, né? Muitas vezes até interferir em outros países para defender seus interesses. E a Rússia, ela tem uma característica específica, né? Ela tem uma posição eurasiana, né? Bem no meio, entre Europa e Ásia. Então, isso historicamente fez com que ela fosse invadida por exércitos tanto do lado ocidental quanto do lado oriental. Isso criou uma espécie de mentalidade de fortaleza na Rússia, né? Uma grande fobia de ser cercada, especialmente pelos dois lados, e então poder ser conquistada, né? E aqui na frente do Palácio de Inverno, nós nos lembramos que a Rússia também foi uma força imperial. É importante mencionar que durante o século XVII, XVIII, enquanto muitos países conquistavam a África ou tentavam manter o seu controle na Ásia e nas Américas, a Rússia também mantinha com mãos de ferro o controle sobre grande parte da sua porção asiática, assim como outros países da Ásia Central que acabavam se tornando também estados vassalos da Rússia ou até mesmo anexados pela Rússia e posteriormente pela União Soviética. Portanto, essa ideia de expandir o território, de manter sob o seu controle todo o auge que foi alcançado na conquista territorial ao longo dos anos, faz parte também da filosofia russa e pode explicar o porquê das recentes animosidades com vários países do leste europeu e mais especificamente a invasão da Ucrânia que aconteceu no ano de 2022. Sendo uma nação multicultural, a Rússia, em outros períodos históricos, teve suas grandes cidades fora de suas fronteiras atuais, como explica o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela. A Rússia ela tem uma evolução histórica muito antiga, e é interessante que em outras épocas ela chegou a compor, junto com a Ucrânia, um mesmo Estado. E teve, inclusive, épocas onde o Estado russo tinha na sua capital cidades, ou a Kiev, que é a capital atual da Ucrânia, ou seja, são povos que têm, inclusive, proximidades históricas no passado. E em tempos recentes, compuseram o mesmo país a partir do momento que eram repúblicas da então União Soviética. Então, a expansão do território russo partiu da premissa de que havia necessidade da conquista de territórios e foi assim que se expandiu, fazendo com que hoje a Rússia seja o maior país em extensão territorial do mundo. E aí uma curiosidade, a sua extensão é equivalente a 2 vezes o tamanho do Brasil, país este também que é um dos maiores do mundo. Em sua história mais recente, em dezembro de 1991, com o colapso da União Soviética, a Rússia buscou e continua a buscar seu lugar entre as grandes potências. O professor Carlo Cauti, de Relações Internacionais, exemplifica essa problemática. Putin declarou no passado que o colapso da União Soviética foi a maior tragédia geopolítica do século XX ou até de todos os tempos. Então ele considera de fato que o fim desse monolita, né, que era a União Soviética, que era o país mais extenso do mundo, o maior país em termos geográficos do planeta, foi uma tragédia por uma série de razões, principalmente porque os russos pela primeira vez se tornaram uma potência de série B, né? Os russos sempre foram considerados como uma grande potência, seja na Europa, mas também a nível internacional, por sua extensão demográfica, por sua força militar, etc. Com o colapso da União Soviética, o enfraquecimento da Rússia, a Rússia se tornou uma potência de segunda categoria, considerando que tem um PIB, por exemplo, inferior ao PIB da Espanha, só para a gente ter uma ideia. Durante os primeiros anos de sua existência moderna, a Federação Russa possuía uma relação amistosa com o Ocidente. Com o final da União Soviética, ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, ela se dissolveu, a União Soviética se dissolveu e formaram-se a partir dela 15 estados independentes, sendo que o maior deles é a Rússia. A partir daquele momento, a Rússia
ela foi apoiada pelo Ocidente, principalmente pelos Estados Unidos, no processo de desconstrução, não só do comunismo, mas propriamente do Império Soviético, com a promessa de que o Ocidente apoiaria a Rússia na sua tentativa de aproximação com a Europa, com os Estados Unidos, com o Canadá e até mesmo com a OTAN. Esse período foi muito curto, foi como você mencionou, durante a gestão de Boris Yeltsin, várias tentativas foram feitas em relação a uma integração econômica, uma delas está diretamente relacionada com o G7, que era G8 à época, justamente porque era G7 mais a Rússia, e vários investimentos estrangeiros foram feitos naquele país, só que houve uma reversão com o final do governo de Boris Yeltsin e com a ascensão de uma figura política que até hoje é a central na Rússia e que surgiu a partir daquele momento, há mais de 20 anos atrás, que é de Vladimir Putin. A partir do começo dos anos 2000, estava vivenciando uma sorte de lua de mel com o Ocidente. A Rússia chegou a entrar no Conselho da OTAN, chegou a entrar, se tornou um parceiro estratégico da OTAN, não entrou na Aliança Atlântica, mas se tornou um parceiro estratégico da OTAN. A Rússia entrou no G7, que se tornou G8 também, também no G20, junto com outros países. Então, havia uma certa aproximação entre o Ocidente e a Rússia. O próprio Gorbachev já falava de criar uma Europa unificada que ia do Atlântico, de Portugal, Espanha, até os montes Urais, que são parte da Rússia, que divide a Rússia europeia da Rússia asiática. Agora, o que aconteceu a partir do começo dos anos 2000? Primeiramente, essa aproximação entre a Rússia e o Ocidente ocorria também porque havia interesses em comuns, como a luta contra o terrorismo islâmico, isso especialmente após o 11 de setembro. Os russos têm uma ameaça islâmica muito forte no sul do Cáucaso, principalmente na Chechênia, na Ossétia, etc. Então, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não que eles morressem de amor pelos americanos, mas o mesmo inimigo levava os dois a se aproximarem. Essa luta contra o terrorismo islâmico acabou se enfraquecendo ao longo dos anos, se tornou uma prioridade não tão urgente assim, e isso acabou influenciando também as relações entre a Rússia e os Estados Unidos e o Ocidente como um todo. Mas principalmente a entrada na OTAN de países que faziam parte da esfera de influência tradicional da Rússia, como por exemplo os países bálticos, mas também a própria Polônia, os países da Europa Oriental, irritou profundamente Moscou, que viu a OTAN chegar muito próxima de suas fronteiras ou até permitir a entrada de países que eram parte integrante do território da União Soviética, como são as repúblicas bálticas, a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Então, isso, a partir de 2004, 2006, mais ou menos, começou a se tornar algo intolerável para Vladimir Putin, que não por acaso, em 2008, reagiu pela primeira vez, invadindo a Geórgia, que era um país candidato a entrar na OTAN, e depois, em 2014, invadiu pela primeira vez a Ucrânia, e agora, novamente, em 2022, voltou a invadir a Ucrânia. A postura muito forte do presidente Vladimir Putin, desde o começo de seu governo, reavivou valores antigos da cultura russa, como podemos observar até mesmo em cidades pequenas do país. E hoje nós estamos aqui na cidade de Stupino, 100 quilômetros aproximadamente da capital Moscou. A indústria bélica aqui é muito forte, principalmente no setor de aço e outros metais, o que eram fundamentais para a produção tanto de armamentos como tanques, como também caças, a exemplo do que está aqui atrás de mim. E vocês conseguem observar dois aspectos muito importantes da sociedade russa da atualidade, principalmente depois do início do governo do presidente Putin, tanto o orgulho soviético e militar, quanto também aspectos religiosos relacionados à Igreja Cristã Ortodoxa, exemplo dessa igreja com cúpulas douradas também aqui atrás de mim. Isso consegue, de certa forma, explicar como que esse fenômeno político acabou sendo disseminado por toda a Rússia e fazendo com que a aprovação tanto do presidente como também da operação militar especial, a famosa guerra na Ucrânia, que começou em 2022, seja ainda bastante expressiva.
Desde o início da guerra, muito se fala sobre o intuito do presidente Putin de restabelecer a posição de superpotência de seu país perante o mundo. Eu não acho que o Putin quer restabelecer a União Soviética como ela era, né? Até porque não há condição disso. As 3 repúblicas do Báltico, Estônia, Lituânia e Letônia, que pertenciam à União Soviética, agora pertencem à OTAN, né? Fazem parte da OTAN. Então não há como a Rússia resgatá-las sem entrar num conflito bélico com a OTAN, o que seria uma catástrofe. Então, o que o Putin quer fazer, eu não acho que é exatamente restabelecer a União Soviética como era antigamente, mas sim restabelecer a Rússia como grande potência, né? Na língua russa tem um termo chamado Держава, que significa grande potência. O Putin é um político que em russo, né, se chama Державник, aquele que vê a Rússia como grande potência. E porque ela historicamente sempre foi assim, né? Ou uma grande potência na época do czarismo, ou uma das 2 únicas superpotências na época da União Soviética. A experiência dos anos 90, em que a Rússia estava fraca, é uma grande exceção na história, né? Então o Putin quer restabelecer a Rússia, no mínimo, como uma grande potência, e a sua visão da Rússia é que ela tem que ser uma grande potência. É um projeto do Putin, né? O projeto de restabelecimento da União Soviética é um projeto totalmente inviável, né? Não há momento histórico para isso. A gente tem que lembrar que como a União Soviética surgiu através da incorporação de estados no começo do século XX, com uma consolidação muito relacionada tanto com a Primeira quanto com a Segunda Guerra Mundial, onde a União Soviética se destacou, né, num processo de fazer parte, junto com os Estados Unidos, de uma aliança que saiu vencedora da Segunda Guerra Mundial. Venceram o Japão e principalmente a Alemanha, naquele momento, a Alemanha nazista. Então, naquele contexto, a divisão do mundo por zonas de influência fazia total sentido, né? Tanto é que ela perdurou por décadas. Mas já ao final dos anos 90, e com a ascensão de Putin, esse mesmo tipo de projeto não havia como ser implementado. O que Putin tentou resgatar e tenta também agora, não só com a guerra na Ucrânia, né, mas também ali com algumas outras questões envolvendo a Geórgia e a própria Moldávia, estão relacionadas com tentativa de aumento de área de influência, resgate da influência russa em países, em estados vizinhos, né? Mas não a unificação a partir de um projeto comum na construção de um outro país, né, de maior extensão territorial e que chegasse mais perto ali dos países ocidentais, principalmente da Europa. Em 24 de fevereiro de 2022, contrariando a expectativa de muitos governos e analistas, a Rússia invade a Ucrânia. Luiz Kawaguchi, jornalista e correspondente de guerra, explica que as motivações para a invasão podem ter vindo de falhas na inteligência russa. O presidente Vladimir Putin pode ter baseado as suas escolhas, a sua decisão de invadir a Ucrânia em informações de inteligência falhas, talvez por corrupção e também porque talvez alguns de seus agentes tenham tido medo de falar para o chefe que a situação não estava muito boa e serem repreendidos. Por quê? Porque Putin é uma liderança super personalista e é visto, pelo menos por analistas do Ocidente, como uma pessoa que leva muito em conta aí as suas emoções. Poderia punir esses agentes. Então, agências de inteligência como a FSB, por exemplo, podem ter feito relatórios aí subestimando as capacidades ucranianas. Essa guerra é uma guerra de ressentimento, ou seja, a Rússia, quando a União Soviética se dissolveu, a Rússia ficou com um sentimento de que perdeu aquele status de ser uma grande potência mundial e nunca conseguiu lidar bem com isso.
o presidente Putin, ele estuda Pedro o Grande, Catarina II, ou seja, figuras históricas da Rússia que são conquistadores. Então, provavelmente, ele mesmo se vê numa posição de conquistador, alguém que quer expandir o território russo para voltar àquela época do czarismo. Ele quer ser praticamente um czar moderno. E com essa sua sanha de expansionismo, talvez ele não tenha levado em conta fatores fundamentais, como, por exemplo, que os ucranianos não estavam querendo ser libertados. Eles tinham uma democracia lá. Putin achou que rapidamente, até algumas de suas tropas tinham instruções para chegar na capital Kyiv em 1-2 dias. Isso só seria possível se os ucranianos quisessem ser libertados de alguma coisa, mas eles não queriam. Eles estavam defendendo o seu país como uma força invasora. Então teve diversos erros de cálculo, não só da inteligência que o Putin recebeu, do fato dele ter mantido toda a invasão em segredo até o último segundo, e também, provavelmente, ele foi traído pelo seu próprio ego. Os símbolos nacionais e as batalhas históricas são evocados nas pequenas, médias e grandes cidades da Rússia, muitas vezes com monumentos de dezenas de metros de altura. E aqui neste monumento em Volgogrado, antiga Stalingrado, nós conseguimos ver todo o orgulho e o nacionalismo russo que é evocado nesse momento de uma nova guerra. Nós vemos que grande parte desses símbolos são trazidos novamente na discussão pública, em todo o tipo de propaganda utilizado pelo governo, exatamente para tentar evocar esses sentimentos ligados à grande perda, tanto humana quanto financeira, durante a Segunda Guerra Mundial. Afinal, aqui, mais de 1 milhão de pessoas morreram e Stalingrado se tornou o grande símbolo da resistência russa perante a Alemanha nazista e, posteriormente, perante ao Ocidente durante o período da Guerra Fria. Nós vemos, então, que este orgulho pelas vitórias faz parte da retórica atual e muito provavelmente será utilizado nos próximos meses para continuar mantendo todo o incentivo para que a população não se oponha à guerra. Da população aos esforços de guerra acontecendo agora na Ucrânia são explicados por monumentos como esses, por todos esses elementos históricos que são sempre reavivados, são sempre trazidos novamente na discussão pública, nas propagandas, e que evocam um grande sentimento de toda a população. Realmente, estar aqui como um visitante já é algo emocionante pela grandiosidade. Imagina para o povo que tem a história russa em seu sangue, em toda a sua família, deve ser algo ainda maior e, portanto, no aspecto sociológico, esses elementos históricos possam ajudar a nos trazer um pouco de luz sobre o porquê, dentro da Rússia, o apoio por essa guerra, que não faz sentido aos nossos olhos, ser tão grande. Durante todo o período de guerra, a retórica russa foi de culpar a OTAN e as potências ocidentais por expandirem seu domínio até as fronteiras do país. A análise desse fato, todavia, é mais complexa, como explicam os nossos especialistas. A OTAN é uma aliança defensiva e os países pedem para entrar na OTAN. Então não engloba ninguém sem que aquele país peça para entrar e faça um percurso, tem um percurso de integração com a OTAN que prevê uma série de passagens. Então, não é a OTAN que anexa um país, é aquele país que pede para entrar. Por quê? Porque se sente ameaçado, no caso, se sente ameaçado pela Rússia. Esse foi o caso dos países bálticos, é o caso agora da Finlândia, da Suécia, foi o caso da Polônia, da Romênia, etc. Então, a OTAN não tem culpa, no caso de querer defender países que pedem para entrar. A OTAN não convida, os países, ela recebe pedido para a entrada. É muito difícil que a Rússia decida atacar um país membro da OTAN, ou até impossível, eu diria, porque isso provocaria uma intervenção de todos os outros países membros que têm uma força militar muito superior, especialmente os Estados Unidos, mas também o Reino Unido, a França, em relação à Rússia. A expansão da OTAN é um dos principais fatores que levou à guerra, não é o único.
Mas, de qualquer forma, né, a insistência dos Estados Unidos em fazer com que a Ucrânia ingressasse na OTAN, por conta de que os Estados Unidos imaginavam que teriam ali estabelecimento de bases americanas ou até mesmo da OTAN, né, fez com que houvesse essa rivalidade e que a Rússia entendesse que ter a OTAN estabelecido ali perto na sua fronteira, dentro do território ucraniano, bases, instalações militares, realmente seria inaceitável. Mas não era algo unânime, por exemplo, em relação a outros estados europeus. A França e a Alemanha, elas não defendiam com tanta vontade o ingresso da Ucrânia na OTAN como defendiam os Estados Unidos. Então ela é muito mais uma agenda americana, esse ingresso, do que propriamente uma agenda de outros integrantes da OTAN. Durante esse período de guerra, a máquina da propaganda russa tem atuado de maneiras diversas, desde detalhes sutis até mesmo a grandes amostras de apoio às tropas na Ucrânia. E a introdução de cores modernas que relacionam-se ao conflito na Ucrânia a monumentos históricos que têm um apelo afetivo ao povo russo mostram que a propaganda russa se faz até mesmo presente nas pequenas e médias cidades. Tudo aquilo que pude observar andando por muitas das cidades do país é que sempre há alguma menção, por mais que seja indireta, ao conflito que acontece na Ucrânia atualmente. E exatamente utilizando-se dos antigos monumentos históricos, tentam justificar a invasão que acontece no país vizinho. E aqui, no Museu das Guerras, nós vemos que eles transformaram já uma sala em homenagem à guerra que acontece nesse momento na Ucrânia. Realmente uma propaganda nacionalista muito forte, com todos os elementos nacionais, a bandeira, o uniforme e também os itens que são diretamente relacionados ao exército russo durante esses meses de batalha que acontecem na Ucrânia. Do lado de dentro vemos uniformes, cartazes, armas e o famoso símbolo Z, uma referência ao termo em russo Zapobedo, para a vitória, e que se tornou uma menção clara ao conflito na Ucrânia. Do lado de fora, vemos tanques históricos das mais diversas épocas, todos já atualizados com o mesmo símbolo Z. Vale ressaltar que toda essa grande amostra de nacionalismo e apoio militar aos seus soldados foi organizada em uma cidade de médio porte e que durante feriados nacionais e em grandes centros urbanos, tais elementos da propaganda russa tendem a ser ainda mais explícitos. No campo de batalha, a real capacidade bélica dos russos é contestada, mas não deve ser subestimada, como explica o jornalista Luiz Kawaguchi. Muitos armamentos, desde o mais antigo até o mais moderno de todos, aquele que é a vanguarda dos armamentos, que é o míssil hipersônico. A Rússia é o único país que domina essa tecnologia. Então, se de um lado ela usa guerra de trincheiras, ela usa tanques muito antigos, aqueles T-72, que são extremamente vulneráveis a armamento moderno da OTAN, a Aliança Militar Ocidental. Por outro lado, ela também tem o estado da arte em armamento, não só os mísseis hipersônicos, mas também aviões de caça de última geração e, principalmente, um poder de artilharia muito superior ao poder da Ucrânia. Então, de fato, existe alguma defasagem se a gente comparar o armamento dos russos com o armamento que a OTAN está fornecendo para os ucranianos. A gente tem que lembrar que a Ucrânia não tinha esse armamento antes, que ela está recebendo esse armamento dos Estados Unidos, da Alemanha, da Polônia, que são armamentos muito avançados. Só que a Rússia tem a seu favor a quantidade, até uma quantidade muito grande de armas em estoque. Se a gente pegar, por exemplo, as chamadas bombas planadoras, são bombas que não têm muita tecnologia, elas foram feitas para o avião ter que sobrevoar o seu alvo e soltar a bomba quando estivesse em cima do seu alvo.
E a Rússia tem milhares dessas bombas de 500 quilos, super poderosas. Aí o que a Rússia fez? Colocou um kit, colocou umas asas nessa bomba, colocou orientação por GPS, e eles se tornam, aquelas que eram chamadas bombas burras, ficam mais inteligentes, porque conseguem ir navegando até o seu alvo e ficam praticamente invisíveis para os radares ucranianos. Eu tive aí pelo menos durante 5 meses circulando ali pela Ucrânia, muitas vezes pelo próprio campo de batalha, que a gente vê uma mistura, desde o soldado lutando ali com uma arma da Segunda Guerra Mundial metido dentro de uma trincheira, até os mísseis mais modernos, as defesas antiaéreas mais modernas do mundo, tudo atuando no mesmo cenário. Nos últimos meses, pouco mudou na configuração territorial dentro da Ucrânia. A capacidade russa de manter o controle sobre territórios em períodos de guerra também foi observada ao longo da história. Muito se fala sobre a nobre resistência ucraniana que surpreendeu os russos durante o começo da guerra. Muitos acreditavam que a invasão russa na Ucrânia demoraria apenas semanas e agora já ultrapassou mais de um ano e provavelmente durará alguns anos mais. Porém, a resistência dos russos também tem chamado a atenção durante os últimos meses de guerra, principalmente após a doação de vários armamentos super tecnológicos por parte da OTAN e de outros países ocidentais. Nós vemos que neste ponto em que eu estou, isso é bastante emblemático, afinal, essa casa é um símbolo da resistência soviética durante a Segunda Guerra Mundial, a Casa Pavlov, em homenagem a um antigo sargento da União Soviética, do Exército Vermelho. Nesta localidade, os soviéticos resistiram por 60 dias um cerco bastante forte imposto pelos alemães no final de 1942, conseguindo assegurar não só essa casa, se proteger, mas depois conseguir reconquistar toda essa região central de Volgogrado, antiga Stalingrado, podendo até ser aquele momento crucial para que no começo de 43 os soviéticos vencessem aquela batalha. Portanto, a gente vê que a história de resistência ela é muito contada tanto do lado ucraniano, mas também aqui do lado russo. Nossa equipe viajou intensamente dentro da Rússia. A partir da fronteira com a Estônia, chegamos em São Petersburgo, a segunda maior cidade do país. Seguimos de trem para Moscou, a capital, e a partir de lá visitamos cidades em seus arredores, como Tula e Stupino. De avião, fomos até a cidade de Volgogrado, a antiga Stalingrado, e subindo pelo majestoso rio Volga, passamos por Saratov, Samara e Kazan. Tivemos uma visão privilegiada do dia a dia dos russos durante esse período de novo isolamento da nação perante o mundo. Alguns jovens com os quais conversamos em grandes cidades afirmam não ver sentido na invasão do país vizinho. Nas cidades menores, quando falávamos com cidadãos de 50 anos para cima, o discurso mudava. Muitos se diziam favoráveis ao presidente Putin e sua iniciativa militar na Ucrânia, culpando a OTAN e principalmente os Estados Unidos pela guerra atual. Em todos os casos, as pessoas se surpreendiam em se deparar com estrangeiros em um momento de conflito. Antes mesmo do envio de qualquer armamento para a Ucrânia, o Ocidente adotou uma série de medidas econômicas com o intuito de frear a invasão russa. As sanções econômicas, historicamente, atuaram de maneira distinta, como nos detalha o economista e professor Igor Lucena. As sanções econômicas são exemplos claros de instrumentos geoeconômicos utilizados no século XX, no século XXI, que têm uma função muito clara: fazer com que outras nações
tenham a capacidade de realizar ações ou mudanças políticas que elas não realizariam de uma maneira espontânea. No passado, essas ações eram utilizadas de uma maneira mais pesada, né? Nós chamávamos isso de hard power, com invasões, com bombardeios, e hoje as sanções econômicas são meios muito importantes. Existiram regiões do mundo onde elas mostraram extremamente efetivas, como nos países do leste europeu, que ainda existiam perseguições, né, na região da Bósnia, Herzegovina, e que ao longo do tempo migraram o seu sistema político e se tornaram nações aliadas ao Ocidente. Existem outros exemplos que são mais complexos, como, por exemplo, a própria Venezuela, que apesar de sofrer grandes sanções, ainda resiste do ponto de vista internacional. Entretanto, é importante dizer que o efeito das sanções econômicas funciona, mas ele não é de curto prazo. Demora tempo até, de fato, esses efeitos serem atrelados à política interna e à própria nação pressionar os líderes para uma mudança nas posturas dos regimes. A aparente normalidade econômica observada internamente na Rússia pode ser compreendida através de seus pilares econômicos. A economia russa, ela basicamente é uma espécie de casa de powerhouse do planeta, né? Quando a gente diz que os Estados Unidos é uma grande produtora de vários gêneros de produtos, a China é a fábrica do planeta, o Brasil é o celeiro, a gente pode dizer que a Rússia é a produtora de energia. Então a economia russa ela tem uma base exportadora de petróleo, derivados de petróleo, então a gente está falando de diesel, de gasolina, gás natural é um exemplo muito forte, e a exportação também de ouro e diamantes. As sanções econômicas que foram impostas pelo Ocidente, pela OTAN e seus aliados, tinha como objetivo inicial, primeiro, sufocar economicamente a Rússia, fazer com que ela não tivesse dólares suficientes e recursos para manter a sua capacidade de guerra. Isso já faz um ano, né? Inicialmente, é possível ver que a Rússia vem alterando a sua capacidade de exportação, migrando do Ocidente, que compra muito menos produtos, né? Aí vem basicamente sobrevivendo economicamente com a ajuda de duas grandes nações, a China e a Índia. A China vem comprando petróleo e gás natural da Rússia e a Índia compra por preços mais baratos e revende no mercado internacional. Então esses dois players são importantes que estão dando uma sobrevida econômica. Durante o período de nossa viagem pela Rússia, pudemos observar as mais diferentes e inovadoras maneiras que os russos utilizaram para contornar as sanções econômicas ocidentais. Eu, enquanto estive aqui na Rússia, precisei me deslocar. Em uma das passagens de ônibus que comprei pela internet, o meu cartão, que era europeu, foi aceito, mas me foi cobrado em reais brasileiros. Isso mostra que a Rússia tem utilizado de vários países não alinhados para fazer uma triangulação financeira e conseguir circular as sanções. Nos supermercados não havia falta de produtos, prateleiras e corredores cheios. Itens ocidentais foram muitas vezes substituídos por marcas de produção local ou de países vizinhos que ainda mantêm relações com a Rússia. A mais famosa marca de refrigerantes deixou o país, e com isso nomes curiosos para produtos já conhecidos surgem dia após dia. Em janeiro de 1990, ainda durante a União Soviética, na Praça Pushkin, a maior rede de fast foods e mais icônica marca do capitalismo ocidental abriu aqui na Rússia. Em 2022, por conta das sanções econômicas, essa rede deixou o país e logo foi substituída por Vkusno e Tochka, gostoso e ponto final. Atualmente vemos que até mesmo nas coisas mais banais do dia a dia, os russos conseguiram arrumar um jeito de circular as sanções. O restaurante por dentro tem a mesma decoração, a mesma forma de se fazer o pedido. A não ser por pequenos detalhes, o lanche e os conhecidos itens do menu têm o mesmo gosto.
Isso mostra que até nos pequenos detalhes, os russos, por ora, conseguiram uma maneira de viver com as sanções. A moeda nacional, o rublo russo, sofreu grandes flutuações desde o início da guerra, mas atualmente vive um momento de estabilidade, como explica o professor Igor Lucena. Existem 2 pontos fundamentais do rublo. Primeiro, um maior controle por parte do Estado, ou seja, não é fácil você trocar rublos por dólares, o que segura a cotação. E o fato também de que, ao exportar para nações como China e Índia, a Rússia garante a sua entrada de dólares e, de uma certa maneira, a gente não tem informações práticas sobre isso, porque as estatísticas hoje não são confiáveis, mas existe uma probabilidade muito grande de que a Rússia está utilizando os dólares que obtém com as exportações para a Índia e para a China para bancar a guerra. E como ele faz isso, ele não libera mais um livre fluxo de divisas estrangeiras e diminui as suas reservas no Banco Central. E esse é o grande questionamento. Até quando as reservas de dólar no Banco Central russo serão suficientes para manter estável a cotação e manter o fluxo da guerra diariamente? E andando aqui pelas ruas de Moscou, vemos que apesar das sanções, a vida continua bastante normal. Durante esse período de verão, com o começo das férias escolares e também das férias de muitos trabalhadores, vemos as cidades ficando cada vez mais cheias, o comércio funcionando a todo vapor, assim como os trens cheios, aeroportos cheios, e apesar de muitos produtos não estarem mais presentes aqui na Rússia por conta de bloqueios colocados na importação de certos itens, nós vemos que os russos se adaptaram muito bem, ou se prepararam muito bem para que tudo isso acontecesse. Portanto, muitos acreditam que a decisão de tornar aquela invasão na Ucrânia um novo drama da geopolítica mundial foi feito nos tabuleiros de xadrez, pensando sempre no próximo passo. Afinal, atualmente, o rublo, inclusive, que já depreciou bastante durante esses últimos 15 meses, voltou ao patamar pré-guerra, mostrando que a economia russa, apesar de ter caído durante o ano de 2022, superou todas as expectativas colocadas por economistas ocidentais. Apesar da normalidade observada, os prejuízos russos são visíveis em outros setores. A Rússia está levando um prejuízo muito grande, porque eles pensaram que seria fácil invadir a Ucrânia. Eles agora tiveram até que mudar o seu discurso, falar, olha, nós não estamos mais lutando numa guerra para libertar russos que moravam lá dentro da Ucrânia. Esse foi o início do discurso. Agora eles falam, nós estamos lutando contra a aliança militar ocidental. O nosso inimigo, na verdade, é a OTAN. Então, nós estamos lutando uma guerra de sobrevivência da etnia russa. Mudou o discurso. Essa mudança de discurso prova que a Rússia não estava preparada para toda essa dificuldade. Então você tem grandes problemas econômicos. Dificilmente aí a economia russa vai conseguir se reorganizar tão cedo. Ela perdeu todo o mercado que ela vendia energia ali para a Europa, teve que se voltar mais para a China. Então, eu acho que talvez a principal perda da Rússia vai ser a dependência que ela vai ter agora de Pequim. A Rússia perdeu a guerra. Perdeu do ponto de vista estratégico. Por quê? Porque agora a Rússia está fora dos jogos econômicos do mundo, está fora da economia mundial por pelo menos uma geração. A Rússia se tornou um país ininvestível e o teor de vida dos russos diminuiu e muito. A Rússia, se a guerra acabasse hoje, também perderia do ponto de vista tático, porque não conseguiria o objetivo primário da guerra, que era reconquistar ou toda a Ucrânia, ou pelo menos mudar o regime ucraniano para criar um país amigo, né, da Rússia. Então, mesmo que a guerra acabasse hoje, a Rússia seria derrotada do ponto de vista estratégico no longo prazo e do ponto de vista tático no campo de batalha. A Rússia poderá até ganhar alguma coisa, um território a mais, do ponto de vista
estratégico, lembrando, do ponto de vista tático, lembrando que a Rússia não utilizou ainda a sua aeronáutica, que é uma senhora aeronáutica militar, a Rússia não fez a mobilização geral das tropas, ou seja, o cidadão russo não sentiu ainda a guerra chegar em sua casa, porque os soldados russos não foram mobilizados em uma mobilização geral dos milhões de homens hábeis ao combate da Rússia. Então, a Rússia poderia até usar essa última arma para tentar conquistar parte do território ucraniano, mas mesmo assim nunca vai conseguir conquistar todo o território da Ucrânia. Do ponto de vista político, os prognósticos para uma era pós-Putin levam em consideração a breve experiência democrática russa nos anos de 1990. Uma coisa que é muito citada, né, na história da Rússia recente é a questão dos anos 90, né? Que marcou muito a psique social russa, porque os anos 90 foram exatamente aquela transição do antigo sistema soviético, né, socialista, centralista, etc., para o capitalismo. E ela não foi uma transição fácil. Ela foi por exemplo, na parte econômica, foi muito difícil, foi uma depressão econômica fortíssima. Só para se ter uma ideia, o PIB da Rússia o Produto Interno Bruto da Rússia nos anos 90 caiu mais do que o dos Estados Unidos na década da Grande Depressão de 1930, só para se ter uma ideia. Foi muito maior a queda do PIB russo do que o dos Estados Unidos na época da Grande Depressão dos anos 30. Então, essa experiência traumática na parte econômica, que foi acompanhada também pela democratização no campo político, marcou muito os russos recentemente, né? Alguns associaram a democracia a essa anarquia econômica e até uma anarquia política, no sentido de que algumas nacionalidades se levantaram, inclusive em revolta nos anos 90, né? Muitos russos ficaram com medo de acontecer com a Rússia o que aconteceu com a Iugoslávia nos anos 90. Ela simplesmente se estilhaçou nas diversas nacionalidades. O futuro político da Rússia colide com a ainda desconhecida sucessão do presidente Putin. A ausência de um líder forte poderia abrir precedentes para momentos de grande instabilidade. Há vários possíveis sucessores de Putin, mas nenhum deles foi designado por Putin, como foi no passado, por exemplo, Dmitry Medvedev, que foi presidente da Rússia naquele período em que Putin, pela Constituição russa, não podia se candidatar novamente à presidência. Depois de um mandato de Medvedev, Putin voltou e agora está ainda no comando da Rússia. Então, não temos um candidato, um golfinho, como se fala na Europa, né? Não temos um candidato explícito de Putin. É muito provável que quando ele falecer ou quando ele sair do poder ou for removido, porque não é provável isso também que ele seja removido do poder, comece uma verdadeira guerra entre líderes militares, líderes políticos, líderes econômicos, né, oligarcas russos, que poderiam ter a ambição de substituir o Putin. Há também quem especule sobre a possibilidade de Prigozhin, que é o líder do grupo Wagner, de se candidatar também às próximas eleições na Rússia, fazendo força da popularidade que ele obteve na conquista de várias cidades ucranianas que o exército regular russo não conseguiu conquistar. Então, é muito difícil que isso aconteça, porque Putin ainda, pelo que parece, está sólido em seu poder e tem ainda uma saúde de ferro, mas Putin é um ser humano, um dia ele vai falecer ou vai ser fraco demais para se manter no poder. Então, isso é algo que o Ocidente deve esperar e não é impossível que isso crie até uma guerra civil dentro da Rússia para tentar tomar o poder. A sucessão do Putin, eu acho que vai ser um grande problema. O Putin está caminhando para uma coisa que é até uma tradição na Rússia, né? De líderes fortes que fazem até grandes transformações na Rússia, mas de maneira tão personalista, tão ligadas a ele pessoalmente. Eu estou pensando, por exemplo, Ivan o Terrível, Pedro o Grande, o próprio Stalin, né? Fizeram transformações muito fortes na Rússia, mas de maneira muito personalista, muito ligados a ele. E depois cria-se um vácuo no poder, porque esses dirigentes meio que se eternizam no poder
não há uma sucessão, uma fórmula sucessória clara, e geralmente acabam morrendo no poder. E morrendo no poder, eles não deixam um sucessor nomeado, até porque tem um certo medo de colocar alguém com muito poder antes que possa até derrubá-los. Então isso geralmente cria um vácuo do poder quando um desses dirigentes morre, um desses grandes governantes morre, e aí não tem ninguém que tenha a mesma legitimidade, entre aspas, né, desse antigo governante, e cria-se um vácuo do poder que geralmente é problemático na história da Rússia. Com o impasse atual no campo de batalha, muito se especula sobre as reais chances de uma negociação diplomática ocorrer ainda este ano. Muito se fala nos bastidores sobre a possibilidade de uma paz ser selada de maneira diplomática, principalmente com o intermédio da China, do Brasil e outras potências regionais não alinhadas. Porém, muitos criticam no lado ocidental que as atuais linhas de batalha dariam para os russos, ou seja, os agressores, a vantagem de ter conquistado grande parte dos territórios que tinham como objetivo conquistar, principalmente a região histórica do Donbass, que é povoada por étnicos russos, em sua maioria em algumas cidades, além, é claro, de ter passado para a mão deles grande parte desses recursos minerais econômicos encontrados nessa região. Se isso poderá acontecer, seja com o intermédio do Brasil, da China e de outras potências, e se a Ucrânia aceitaria, isso só saberemos observando o desenrolar desta guerra. Os horizontes econômicos e militares da Rússia são incertos, com a guerra sem perspectiva para acabar. Prever de fato uma quantidade de valores, porque se a gente falar que 1 ou 2 anos, isso pode ter uma visão econômica. Agora, talvez o desgaste não seja primeiramente econômico, mas muito mais militar. Os sinais que a Rússia dá é que, de fato, há um esgotamento, não só do exército, mas também das tropas, né, e do grupo Wagner, que é um grupo paramilitar. Então, talvez a gente assista primeiro uma queda da moral e uma dificuldade militar do que meramente econômica. Se a gente fizer em termos puramente econômicos, e se a situação não começar a apertar o cerco nesses players que ajudam a Rússia, acho que eles podem continuar essa guerra por 1 ou 2 anos ainda sem grandes problemas. Então, acho que o impacto aí tem que ser muito mais militar do que econômico. O reposicionamento da ordem mundial, com a China cada vez mais forte, alterará o papel russo na geopolítica global. A Rússia está destinada a ser uma potência secundária, a ser uma potência de segundo escalão, uma potência cada vez menos forte do ponto de vista econômico e, por consequência, do ponto de vista militar. A Rússia é um país em crise demográfica grave, onde os homens têm uma expectativa de vida muito baixa, muito menor do que, por exemplo, aqui no Brasil, por uma série de problemas que vão do alcoolismo, que é uma verdadeira praga social na Rússia, até acidentes de carro, até suicídios, etc. Então, a Rússia é um país que está em um momento de declínio, e essa guerra provavelmente poderia ser até uma última tentativa de retomar o mínimo de consideração até pela violência a nível internacional. A Rússia também tem uma estrutura militar arcaica, tem uma estrutura bélica que em alguns setores pode até competir com o Ocidente, no caso da aeronáutica, por exemplo, um deles, mas em outros está muito, muito atrás. A gente viu isso, por exemplo, no uso de tanques de guerra que foram dizimados pelos drones fornecidos por países como a Turquia, por exemplo, né, mas também por outros países, ou pelos mísseis anticarro Javelin fornecidos pelos Estados Unidos. Então, a Rússia é uma potência em declínio, cada vez mais será em declínio, e não é improvável que ela se torne um país fragmentado, dividido, que não exista mais como entidade russa, e isso que Putin quer evitar a todo custo, né? Ao mesmo tempo, a China está crescendo cada vez mais economicamente, politicamente, militarmente, então a Rússia vai se tornar um junior partner, né? Um parceiro menor, um parceiro júnior de uma China cada vez mais dominante na Eurásia, né? E a Rússia vai se limitar a fornecer para a China matérias-primas, petróleo, gás e pouco mais. E
E o que eu pude observar ao longo dessas 2 semanas percorrendo as mais diversas regiões da Rússia é que a vida por aqui segue de forma relativamente normal, pelo menos para a população civil. Continuam trabalhando, utilizando os transportes públicos, indo aos restaurantes, aos shoppings, fazendo o que corriqueiramente também faziam antes da guerra. Os impactos econômicos, segundo muitos economistas, podem ser visíveis apenas no futuro, mas a visão que eu tive como um viajante, como um correspondente neste momento tão tenso de guerra, pelo menos nas fronteiras entre Rússia e Ucrânia, é que o país arrumou maneiras de continuar sobrevivendo, se preparou de maneira bastante inteligente para todas as possíveis sanções que deveriam ser aplicadas e realmente foram, ao mesmo tempo em que no seu enorme mercado interno arrumaram alternativas de se manter estáveis. Se essa realidade que eu pude observar aqui durante esse período se manterá durante os próximos meses, durante os próximos anos, apenas a história dirá. As cidades pelas quais passamos, as pessoas com as quais conversamos, a estética de guerra sempre presente no dia a dia dessa nação, nos dão uma ideia de que esse conflito poderá perdurar por muito tempo. A Rússia, com a sua vastidão, provavelmente continuará com seu modo de vida e tradições tão peculiares. O programa de hoje fica por aqui, mas não esqueça que estamos no canal do YouTube da Jovem Pan e no aplicativo Panflix. Um ótimo final de semana para você e a gente se vê no próximo Documento Jovem Pan. Realização Jovem Pan News.